Vamos falar dessa história. É uma história que chamou a atenção porque eu achei bem interessante por vários motivos, né? O Reinaldo Goutina aí, apresentador do Balanço Geral, culpou a Luísa Mel por cancelamento. E cobra desculpa até hoje, fiquei chateado. A parada aconteceu lá no ocorrido de 2019. Eu achei interessante o Gotino contando a história, porque assim, não é a primeira vez que a Luísa Mel assim, se envolve nesse tipo de situação, e eu vou explicar para vocês a minha opinião. O Reinaldo Gotino falou o seguinte: olha, em 2019 tava tendo toda aquela tragédia lá em Brumadinho, né? E aí chegou a informação seguinte: olha, populares estão abatendo o cachorro, matando os animais, porque esses animais eles estavam em situação que não dava para ser mais resgatado e estavam sofrendo muito. E aí as pessoas estavam matando os animais. O Gotino, ele deu a notícia. Ele não fala assim: olha, eu estou aqui, ó, tem que matar os cachorros. Ele deu uma notícia. Essa notícia também estava no G1, segundo ele, né? E assim, e aí é um problema sério no Brasil. As pessoas, às vezes, elas ouvem uma coisa, entendem outra. Então, por isso que hoje em dia, para você falar certos assuntos, você tem que saber muito bem a forma que você vai falar, para não ter interpretação errada, e mesmo assim tem, né? Acontece muito isso, a pessoa falou uma coisa, a pessoa entendeu outra, e aí fica o telefone sem fio, sabe? Vai aumentando a história e a história vai mudando. Aí o Reinaldo Gotino foi que estava apresentando um programa, tal, né? Ele deu essa notícia, aí apresentou o programa, quando terminou o programa, entrou na rede social dele, várias pessoas xingando ele. Você é um maldito, seu safado, quem tem que morrer é você. Ele sem entender, mas o que é isso, gente? O que tá acontecendo? Aí uma pessoa falou assim: olha, a Luísa Mel foi lá e falou isso de você. Aí ele chegou, falou com a Fabiola, sabe? A Fabiola Hart, a venenosa, que faz o programa com ele. Falou assim: Fabiola, você tem o telefone da Luísa Mel? Falou: tenho sim. Você me passa? Ele falou que ligou pra ela e falou: Luísa, peraí, o que é que tá acontecendo? Você falou uma coisa aí que não é verdade. Eu dei a notícia, não tô falando que é uma opinião minha, é uma notícia, né? Tá até no G1. Aí ela falou: ah, meu Deus, me desculpa, é que passaram a informação pra mim. E aí é o primeiro ponto. Olha, é aquela coisa que envolveu a Choquei, assim. Quando você tem um número muito grande de seguidores, você tem que ter uma responsabilidade na hora de noticiar um assunto. E ainda mais dependendo do assunto. Então, assim, você vai lá, tem que dar uma apurada, né? Então, assim, você ouve uma notícia e fala: não, uma pessoa falou, você vai lá e acredita. Não, você tem que dar uma conferida antes de jogar isso nas redes sociais, ainda mais nas redes sociais que a gente vive, né? Não fez isso. Uma pessoa falou: mas, Luísa, você viu isso? Não, me falaram, mas assim, é bom conferir, né, pra sair. E aí, o que acontece? Lembrando que o Gotino falou que a Luísa Mel fez uma live atacando ele. Falou: o Gotino, olha o que o Gotino tá fazendo. Aí ele ligou pra ela falou: Gotino, não sabia, me passaram a informação errada. Mas eu vou fazer uma live agora e vou explicar o que aconteceu, né? O Gotino pensou que ela ia fazer uma live lá pedindo desculpa, falando que foi um mal entendido. Aí o Gotino tava indo embora, ele falou que parou no posto quando viu que ela tava fazendo a live, né? Que o Instagram avisa. Ela falou assim: olha, gente, eu já conversei com o Gotino e já me acertamos. E só falou isso, não falou mais nada, não falou que tinha se enganado, não falou que passaram uma informação que não era real, não explicou que ele só deu a notícia e tal. E aí o Gotino falou assim: pô, absurdo, né? E aí o Gotino falou uma coisa, assim, gente, lógico que a Luísa Mel vai ter a versão dela dessa história, a gente tá ouvindo a versão do Gotino. Então a Luísa Mel pode chegar aqui e vir falar a história, fala: não, eu fui lá e fiz uma live, fiz um vídeo, desmenti, falei que não foi ele e tal, mas o Gotino falou que não tem esse vídeo e não tem essa live, né? E aí ele falou que tá esperando pedir desculpa. Até hoje ele falou uma coisa que é interessante, não é só a Luísa Mel, né? Ele falou assim: às vezes a pessoa tá precisando muito no engajamento, né? Porque aquela notícia sobre aquela pessoa vai gerar engajamento gera curtidas, que gera seguidores, que deixa você importante, né? Hoje, gente, quanto mais seguidores você tem, mais engajamento você faz e mais importante você fica determinado bolha. Então, hoje em dia ter seguidor é um negócio. E por que eu falei que, e assim, deixando bem claro, a minha opinião em relação a Luísa Mel sobre a causa animal, eu acho que ela é muito importante para a causa animal, ela faz um trabalho muito importante, ela é uma das pioneiras no Brasil quando se fala sobre a causa animal, sobre violência, sobre várias coisas. Isso é uma opinião minha. A Luísa Mel pessoal, que a Luísa Mel faz da vida pessoal dela, eu não sei porque eu não conheço, assim, e tem comportamentos dela que eu também às vezes critico. E por que eu tô falando que nesse caso aqui do Gotino eu ia falar? Porque ela já tinha feito isso em outras situações. Gente, é óbvio que eu entendo que, como ela tem milhões de seguidores, chega muita notícia pra ela, né? E nem sempre dá pra ela ficar averiguando se essa notícia é verdade, se essa notícia é mentira.
mentira, tal, e assim, e aí ela acaba se colocando em situações que complica pra ela, eu não sei se ela, e ela já deixou bem claro que isso afeta a saúde mental dela, isso afeta o emocional dela, mas eu acho que, de novo, gente, quando você tem um número muito grande de seguidores, quando você tem uma força nas redes sociais, você tem que sempre se forçar a ser o máximo responsável quando você vai se comunicar com as pessoas, quando você vai passar informação para as pessoas, porque as pessoas acreditam, seguem aquela pessoa. E aí teve o caso, lembra, da capivara? Que foi a mesma coisa. Não tô falando que o cara da capivara é santo, não tô falando que eu concordo com ele. Eu acho que eu até fiquei do lado da Luísa Mel na época pelos argumentos que ela trouxe, mas, mais uma vez, ela pegou a notícia pela metade, saiu fazendo vários comentários que depois ela falou que não era bem assim, que ela se arrependeu, que ela pediu desculpa, que ela se entendeu. Então, por quê? Porque às vezes quer pegar um assunto que tá bombando e quer falar, e às vezes não tem conhecimento, tem que se aprofundar. E não é a primeira vez que ela já fez isso, né? Já teve alguns episódios que ela falou de situações que ela não tinha se aprofundado sobre o assunto e depois percebeu que não era bem assim, né? Então, de novo, eu acredito que quando você tem milhões de seguidores, você tem que ter responsabilidade. E não tô falando que é fácil pra Luísa Mel, assim, porque deve chegar muitos pedidos de ajuda pra ela e, assim, não dá pra ela sair analisando todos, né? Porque eu acredito que ela fica desesperada, tal, mas eu acho que mesmo assim, entendendo esse lado dela, ela tem que sim ser responsável quando ela vai se comunicar sobre certas situações, né? E assim, de novo, eu acho que o que o Gotino falou é real. É para nossa sociedade atual, a parada do engajamento, né? Às vezes a pessoa sem perceber e percebendo, ela tá preocupada com o engajamento, com o que aquela fala ou aquela notícia vai gerar.